O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Você começou a investir lá na experiência do Banco Inter? Na verdade, um pouco antes, em alguns outros ativos. A experiência do Banco Inter foi a primeira vez que eu comprei algum ativo de renda variável. Na verdade, a segunda. Essa história também é boa. Mas eu sempre fui uma pessoa muito avessa ao risco. Então, lá atrás, quando eu era criança, eu fui incentivado a investir na poupança. Mas depois disso, acabei conhecendo alguns outros ativos de renda fixa, Tesouro, Selic, CDBs, etc. Entrei um pouco mais nesse mundo. Mas acho que minha grande experiência com renda variável foi comprar uma criptomoeda. No caso, na época Ripple, quando estava muito lá no começo, eu comprei Ripple antes do Santander ter comprado uma grande quantidade. Então eu peguei uma valorização muito grande. Comprei, acho que a R$1 e pouco, e acabei vendendo a quase 6, 7. E aí, diferente de muitas pessoas, quando isso acontece, eu não fiquei ganancioso, eu fiquei com medo. Porque eu não entendi o porquê que isso aconteceu. Então eu realizei o lucro, e aí eu entendi que eu precisava estudar mais algumas outras coisas e não poderia lidar com isso. E aí desde então eu fiquei bem fora do cenário de cripto. Eu pretendo entrar de novo em algum momento, mas eu confesso que eu não entrei ainda. Agora uma pausa para uma pergunta específica de cripto mesmo. Você começou a investir em investimento de renda variável por cripto. Você recomenda isso? Nem um pouco. Eu tive só sorte. Porque naquele momento que eu realizei aquele lucro daquele tamanho em um curto período de tempo, então eu comprei por volta de junho, julho, vendi em outubro. Eu não entendi porque valorizou, isso me assustou muito. Eu pensei comigo, poxa, poderia ter desvalorizado tudo isso, eu poderia ter perdido todo o meu capital. E ali eu saí de cripto, ainda estou ensaiando para entrar, mas aquela foi a minha primeira experiência, eu não recomendo para ninguém por conta disso. Não comecem por cripto, e para colocar cripto num portfólio de investimentos é muito importante você ter uma carteira muito sólida, com bastante tipo de ativos bem diversificados, para conseguir ter uma exposição baixa ali em cripto, que de repente aqueles 3, 5% da carteira acaba virando 10%, mas não você vê 30% da carteira virando 3%. Isso daí ninguém quer, né? Você falou da diversificação, queria saber qual tese que você usa hoje para investir, que informações que você leva em consideração também. Olha, eu uso muitas informações do cenário macroeconômico, então eu gosto muito, apesar de ter paixão por analisar as empresas e até às vezes burlar um pouco a questão da análise top-down, eu levo isso muito em conta, porque querendo ou não, inclusive a gente está vendo agora a questão da subida de juros tem afetado bastante a bolsa e, enfim, bolsa lá fora nos Estados Unidos está sendo mais atrativa para o investidor pessoa física, por mais que aqui esteja muito descontado também. Esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração. Mas pensando no meu portfólio de investimentos, a minha tese é que a diversificação é rainha do meu portfólio. Então, quando eu separo o meu portfólio da seguinte forma. Então, uma parte dele é dedicada à geração de renda, então fundos imobiliários e renda fixa, é a minha parte previdenciária. Na outra parte eu deixo para ações, ali é onde eu vou buscar retornos mais agressivos para quando realizar lucro distribuir entre todas as outras partes, e outra parte é a parte que muita gente fica curiosa comigo, que eu deixo simplesmente em caixa. Eu deixo um dinheiro parado no caixa da corretora para aproveitar oportunidades que podem aparecer. Porque eu sou aquela pessoa que também não gosta de ficar de fora. Se eu ver um ativo que eu tenho acompanhado há muito tempo, ver um pregão que ele caiu mais 6%, e de repente dá para baixar meu preço médio, eu não quero perder essa oportunidade, eu quero ter dinheiro para aproveitar. Então eu acho sempre importante ter principalmente para quem está em renda variável, ter um percentual do capital no caixa mesmo, para poder sempre aproveitar essas quedas. Você falou de acompanhar as empresas, né? Um ativo, um papel que você já está acompanhando há um tempo. Você vai fazendo as análises constantes da empresa, do ativo que você quer comprar, mas qual análise que é mais importante? A quantitativa ou a qualitativa? Olha, vou lançar uma polêmica aqui. Polêmica das boas. Análise qualitativa, e eu vou explicar por quê. A análise qualitativa, quando bem feita, ela vai trazer premissas dentro do seu modelo financeiro. Então ela é extremamente delicada. Ali dentro da análise qualitativa você vai construir as suas expectativas para você fazer para quem faz valuation para o fluxo de caixa descontado, vai projetar a DRE da empresa, sei lá, até 2030 e os outros até 2030, e aí se você for um pouco otimista demais ou pessimista demais,
você de repente pode estar deixando uma oportunidade passar. Então você tem que tomar muito cuidado. Ou no caso de quando você é muito otimista, você pode acabar vendo ali um upside muito maior do que a empresa pode ter e você está comprando uma empresa que pode ser uma barca furada. Aquele upside de, sei lá, de 130%, se as premissas da tese acontecerem, pode acabar virando 5%. E isso pode ser um risco enorme porque você não vai ter uma margem de segurança. Então, por isso que eu acho a análise qualitativa mais importante, porque ela traz as premissas para você, só que ela tem que ser traduzida em números. Só que essa é a base toda para serem criados os números. E na quantitativa, o que o pessoal vai levar em consideração? Porque tem que apresentar outro contraponto também, né? Não é só lançar polêmica. Não, na quantitativa, obviamente, a gente vai observar muito o desempenho de margens da empresa ao longo dos períodos, o crescimento de receita, lucro bruto, EBIT, lucro líquido. Então, você sempre tem que olhar também os dados contábeis da empresa, parecer de auditoria também, nunca deixar isso de fora. Todo santo trimestre, quando sai um relatório novo, vai ler o parecer da auditoria, porque às vezes a empresa comete alguns equívocos ali, a auditoria pode pegar alguma coisa. Mas na análise quantitativa, basicamente é isso. Então, ela vai construir para você o seu modelo financeiro. Entendi. Ótimo, então está respondida a polêmica. Está respondida. Show de bola. Quem quiser saber mais pesquisa sobre análise quantitativa e qualitativa. Sim. Agora, em percentual, você falou partes da carteira, mas em porcentagem, como que é dividido? Atualmente eu estou da seguinte forma, 50% na minha estratégia previdenciária, porque quero me aposentar um dia, acho que todo mundo quer. 30% em ações, e ali dentro de ações a gente tem ações, cases de value investing e de growth investing, então tem uma mistura entre os dois. Para o pessoal que não sabe, value investing são as empresas que estão descontadas e growth investing são empresas de crescimento, que as premissas estão lá no futuro, pode ser que aconteça, pode ser que não, tem um pouco mais de risco envolvido. E 20% em caixa. 20% em caixa para aproveitar as oportunidades. Sim. Que você comentou. É a reserva de oportunidade, que muita gente chama. Certo. E você falou que criptomoeda você não tem na carteira, mas você quer entrar. Sim. Certo? O que não entra na sua carteira? Eu acho que eu nunca diria nunca. Dependendo do cenário, a gente pode ter uma mudança muito brusca e vários ativos que talvez não sejam tão interessantes hoje podem ficar. Então, por exemplo, hoje em dia o dólar está bem alto e eles estão tendo um problema de inflação grande lá. A inflação nos Estados Unidos avançou 7%, isso não é nada comum. É um momento bom para comprar dólar agora? Provavelmente não. Mas nesse momento eu não teria dólar de jeito nenhum. Mas de repente daqui uns 3, 4 anos pode ser interessante começar a comprar um pouco de dólar para estocar e de repente pegar uma valorização mais para frente. Sim. Dentro das análises que você fez, tem algum setor que você viu que isso daqui, realmente, por todas as análises, daqui a 10 anos, por exemplo, não tem projeção, é algo que eu não entraria hoje? Olha, setores que eu não gosto geralmente é setor de aéreas e de viagens. Então, tem duas empresas específicas para quem conhece, que já deve ter se ligado, mas são duas empresas que eu não compro. Por mais que uma delas se valorizou muito recentemente, eu não gosto muito da tese de investimento nelas. É mais pelo setor, analisar as Sim. empresas mesmo. Tem algum outro que você não... Isso daqui eu não vejo com muito bons olhos, não. Tem um outro que é mais por preguiça minha, que é o setor de petróleo. Porque para você fazer o valuation de uma empresa de petróleo é muito trabalhoso se você for fazer por fluxo de caixa descontada. Que diferente de uma empresa que você tem uma perpetuidade... uma empresa de petróleo não tem isso, então você tem que meio que estimar o tempo de vida de cada campo de exploração. E aí por exemplo, você pega uma Petrobras, não sei quantos campos eles têm, mas vamos supor que são 7. São 7 valuations, um para cada campo, para determinar o valor justo de Petrobras. Então por isso eu prefiro ficar de fora, porque muito do meu tempo teria que ser alocado para analisar uma só empresa, que poderia sair, por exemplo, 7 análises. Entendi. Então é mais pelo trabalho mesmo, que você não entrou. Não é preconceito com o setor. Não vou. Entendi. Beleza. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.